Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Amém? Poder sentar-nos. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero desde já relatar com toda a certeza que esta mensagem nos trará nesta noite, que esse tempo trabalhoso que a Bíblia aqui está se referindo aqui, é os tempos de hoje, irmãos, né? Estamos vivendo esta época que tudo que foi dito aqui, nesta leitura, a gente pode perceber claramente em muitas pessoas que a gente conhece, em muitas pessoas que a gente convive próximo a elas. Jonas, pega um pouquinho de água ali, por favor. Então a gente percebe que esses tipos aqui de comportamentos nós já vemos de maneira bastante variada nos tempos atuais que estamos vivendo, né? Por isso que a Bíblia fala que os tempos que estamos vivendo agora é o tempo dos escolhidos, irmãos, né? Estamos vivendo já o tempo dos escolhidos. O que estaremos presenciando hoje dentro dos templos serão pessoas escolhidas que serão evidenciadas pela evidência do poder de Deus, né? Por que eu digo que o tempo é o tempo dos escolhidos? Porque estamos vivendo épocas de igrejas esvaziadas. Você percebe aqui, é um localzinho pequeno, mas a gente começou agora, é comum, é normal a gente ter poucas pessoas, mas não estou nem falando, nem me referindo, né, deste pequeno templo, né? Estou me referindo a templos antigos, que já tem bastante tempo de história, né? Se você passar no domingo, a igreja está lá, em peso, né? Mas quer conhecer aquela igreja, você vá na segunda-feira no culto de oração, vá no culto de doutrina, né? Que você vai perceber a igreja esvaziada. Ou então você faça uma convocação ao evangelismo, que você vai ver de 100 pessoas dentro de um templo, você vai ver 7, 8 ou 10 no máximo, 10 pessoas saindo para evangelizar. Por que estes fatos estão ocorrendo? Porque estamos vivendo esses tempos trabalhosos, né? E se você por acaso trouxer uma doutrina, uma palavra um pouco mais consistente, algumas destas pessoas que estão dentro deste templo
muitas das vezes se aborrecem, né? E saem distribuindo todos esses tipos de sentimentos aqui, né? Pessoas o quê? Amantes de si mesma, pessoas presunçosas, pessoas soberbas, pessoas blasfemando até da pregação que escuta, né? Pessoas desobedientes aos pais e mães. Você é acostumado a ver isso? Pessoas que são desobedientes, pai e mãe. Olha, no tempo um pouco mais antigo, antes de mim, né? Os filhos não eram desobedientes aos pais, né? Os filhos eram bastante obedientes a pai e mãe. Hoje não. Hoje filho, nem todos mais, não podemos aqui generalizar, mas uma maioria destes jovens de hoje são desobedientes a pai e mãe. Pessoas que são ingratas, profanas, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, irmão, pessoas caluniadoras, traidoras do evangelho, obstinadas, orgulhosas, mais amigos dos deleites do mundo do que de Deus. Agora, a parte que me traz, que me desperta bastante atenção, é este último versículo aqui, ó. Tendo aparência de piedade. Já conheci muita gente assim, que aparentemente é uma pessoa piedosa, né? Se dispõe a querer ajudar os mais necessitados, mas na verdade dentro do coração dela, ela nega a eficácia da piedade. Aí o que me desperta a atenção é esse aqui, ó. Destes afasta-te, né? A Bíblia orienta nós nos afastarmos de pessoas que carregam em seus corações esse tipo de sentimento. Pastor, esta palavra é muito séria, né? É muito séria. Só que nos tempos atuais que estamos vivendo, a seriedade da palavra está às vezes sendo levada na chacota por aqueles que se recusam a ouvir a verdade de Deus, né? Pessoas que se recusam. A Bíblia diz que tem como comichões em seus ouvidos e se recusam a ouvir a palavra de Deus. Sabe por que eu digo que se recusam, irmão? Porque se a palavra de Deus fosse se a palavra tivesse muito interesse no coração de muitos que estão aí, né? Perambulando aí pelo mundo, né? Andando de um lado para o outro. Se a palavra de Deus tivesse importância para estas pessoas, elas estavam aonde? Perambulando de para lá e para cá? Não, irmão. Estavam dentro deste ambiente aqui, ou em qualquer outro ambiente como este, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a instrução da palavra. Por quê? Porque somente aqueles que têm temor é que comparece a um ambiente como esse. Por quê? Porque tem interesses de aprender. Irmãos, olha, eu não estou aqui trazendo uma palavra para tentar atingir ninguém. Estou trazendo um assunto que o Espírito Santo me tocou para trazer nesta noite, não para atingir nem A, nem B e nem C, mas estou aqui para que nós possamos vivermos mais espertos a respeito desses tempos, irmão. Porque às vezes, sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente dá muita confiança para pessoas que a gente não conhece muito bem, né? E é importante você conhecer, né, o coração, né, a pessoa por dentro e por fora, da forma como Deus
da forma como Deus trabalha em nosso interior, em nossa vida, nós precisamos observar o trabalhar de Deus de dentro para fora. As mudanças não podem ser apenas mudanças externas, né? Quando uma pessoa lhe apresentar uma mudança externa, antes da mudança interior, aí é que você precisa ficar bem atento para perceber de como ou de qual maneira o Espírito está trabalhando naquela pessoa. Até então, antes de você entregar confianças a ela, o microfone da casa do Senhor para esta pessoa pregar, ou trazer algum assunto aqui no púlpito para ser transmitido aos ouvintes que estão aqui ouvindo, né, a transmissão das mensagens, né, que está aqui ligado no culto, né? Então é importante nós observarmos as mudanças interiores também, porque eu digo que esses tipos de sentimentos, eles estão lá fora, mas eles entram para dentro da casa de Deus, irmão. Pastor, entra. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela vem carregada com esse tipo de sentimento aqui. E o pastor, a responsabilidade de um pastor é tão grande que ele precisa tratar disso, né? Trabalhar na vida desta pessoa, né? Trazendo para esta pessoa os esclarecimentos da palavra, para que ela seja convencida, e assim esse tipo de sentimento aqui possa ir saindo do coração dessa pessoa de um por um, né? Se a pessoa era orgulhosa, ela tem que abandonar o orgulho. Se ela era uma pessoa ingrata, ela tem que deixar de lado esse sentimento de ingratidão. Se ela era uma traidora, tem que deixar de lado, né, esse sentimento de traição, né? Se era soberba, a pessoa tem que abandonar a soberba. Então, dentro da casa de Deus é o local onde o Senhor nos limpa, arranca de nós esse tipo de lacunas, né, que de uma certa forma nos atrapalha muito na caminhada cristã, né? Eu acredito que quando alguém vem de lá para cá, ela vem porque queira já abandonar, né, a velha natureza, o velho eu, né, as coisas que a fazia sofrer ou retroceder na vida, esse tipo de coisas, né, eu tenho certeza que quando uma pessoa vem de lá para cá, ela vem com interesse de mudanças. E de fato, irmãos, é esse tipo de sentimento mesmo que nós precisamos desejar receber de Deus, né? Antes de pedirmos coisas materiais, é importante que nós venhamos a pedir a Deus, sabe o quê? Bênçãos espirituais, né? Mudanças interiores, mudanças de comportamento, né? Então é necessário nós pedirmos a Deus esse tipo de bênção, né? Por quê? Porque as materiais, elas podem chegar na sua vida depois. Em primeiro lugar, o interesse de Deus não é de te melhorar financeiramente. Em primeiro lugar, Deus deseja te melhorar espiritualmente. E eu lhe digo com toda sinceridade, é muito difícil nós, como pastores, trabalharmos, né, juntamente com o Espírito Santo na modificação de um ser humano quando ele chega com esse tipo de sentimentos em seu coração. Por isso os tempos são tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos. O trabalho fica
um pouco mais difícil de ser realizado, fica, mas enquanto a igreja estiver na terra, a igreja ela terá sempre este papel, esta tarefa de trabalhar no coração das pessoas, na modificação do caráter, na modificação no tipo de comportamento que essa pessoa tinha e o comportamento que essa pessoa precisa ter daquele momento para frente, né? Então é importante nós como igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Eu vejo que esse tipo de padrão, né, às vezes pessoas de muito tempo, às vezes na fé, ainda tem alguns rascunhozinhos que ainda não foi mudados, né? Então a gente sempre está sendo trabalhado por Deus. Deus está sempre trabalhando em nossa vida. Eu acredito que, como a Bíblia fala, né, que quando aconteceu o arrebatamento, a Bíblia fala que aquilo que é corruptível em nossa vida receberá uma transformação da incorruptibilidade, e isso que é mortal receberá uma transformação da imortalidade. Então aí tragada vai ser a morte pela vitória, irmãos. Então, queridos, vamos aqui abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5. Versículo 46, diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente o vosso irmão, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se vós, porém, se vós fois perfeito, como é perfeito o vosso Pai, sede-vos, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu, né? Então veja que quando acontece de haver o interesse da pessoa mudar, né, nós precisamos mudar também em relação a essas pessoas. Agora, aquela passagem que a Bíblia manda afastar-se é quando a pessoa vive lá fora, não quer nada, não quer reconciliação, não quer nada com Deus. Então a Bíblia orienta, então se afasta, a pessoa não está querendo, né? Você evangeliza, você fala, você prega, né? E você percebe que a pessoa não dá a mínima para aquilo que você diz. Então te afasta, deixa Deus trabalhar. Por quê? Porque eu acredito assim, irmãos, que aquele que não recebe Jesus sorrindo, só vai recebê-lo chorando. Aquele que não quer de fato entregar a sua vida na alegria, com certeza, se Deus tiver projeto, vai entregar na dor, irmão. Então é importante nós nos afastarmos e deixarmos na mão de Deus. Mas se porém a pessoa mudou, né, o pensamento, tem interesse de mudar de atitude, o caminho errado, eu quero
mudar para andar no caminho certo. Então, irmãos, nós precisamos, né, mostrar para eles também que nós temos interesse em que eles sejam mudados também, né? No momento que a pessoa, eu quero mudar, pastor, eu quero que o senhor me ajude, né? Eu quero que o senhor me ajude porque eu desejo mudanças. Amém? Pois então, vamos lhe ajudar, né? Quer mudança, quer ajuda, nós vamos lhe ajudar. Agora, é claro que o interesse tem que a pessoa mostrar, se desenvolver, tem que esforçar-se para que nós tenhamos prazer em estender a mão, em esclarecer, né, as dúvidas, esclarecer aquilo que ela não compreende. Então, os esclarecimentos serão dados a partir do momento que houver de fato interesses para que haja mudança, né? Então é neste sentido que a Bíblia está dizendo que é importante nós amarmos, né? E não fazermos como os publicanos, né? Que não dava a mínima para aqueles que desejavam mudanças em sua vida. Porque tem pessoas que não querem mudança nenhuma, querem viver, né, de qualquer jeito. Então, que viva, né, irmão? Então, que viva. A escolha é de cada pessoa. Quer viver de qualquer jeito, que viva. Entendeu? Então, a pessoa se afasta, deixa ali, entrega nas mãos de Deus, né? E aí Deus se encarrega de trabalhar neste coração, nesta pessoa, nesta vida, conforme a vontade dele, conforme ele bem desejar trabalhar. E aí, se Deus se encarregou de trabalhar pessoalmente, então ele vai saber como desenvolver esse trabalho no coração desta pessoa. Amém? E aqui eu agradeço esta oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar